Bom dia. Esperando aqui conectar o áudio de vocês para eu ter uma resposta de bom dia. Bom dia. Tudo bem, Flor? Como é que vocês estão? Já viram o roteiro da avaliação? Não. Eu queria propor uma coisa a vocês por minha conta, né? Eu ainda vou falar com a professora Adriana, mas eu já queria adiantar com vocês para a gente marcar uma aula de monitoria essa semana antes da prova. Por quê? Muito bem. A escola, pode ser que a escola diga assim, olha, a gente não tem como pagar essa aula, beleza. Eu vou fazer por minha conta, não tem problema nenhum. 40 minutos tirado do meu dia para retomar esse assunto com vocês não vai me prejudicar em absolutamente nada. E como eu estou para ajudar de verdade, né? Eu quero realmente que vocês entendam o assunto. Não, Bom dia, tudo bem, Rubens? tudo suave. Olha a unha da pessoa como tá horrorosa. Se eu sei que não vai dar tempo para a gente rever os dois assuntos nessa única aula que a gente tem, porque o ideal seria que fossem duas aulas. Então, eu vou rever isso daqui com vocês e eu quero agendar com vocês, deixa eu ver que dia. Na quinta-feira à tarde, vocês têm disponibilidade na quinta-feira à tarde, Sim. às 16 horas. Tá. Eu já vou me antecipar e falar isso para vocês. Não falei com a professora Adriana, mas eu vou pedir a permissão dela. Óbvio que eu não vou fazer sem falar com a escola. Mas aí vocês já agendam com vocês. Eu vou mandar no nosso grupo. Eu não vou nem, se ela, dependendo do que ela me disser, eu não vou nem colocar na plataforma. Eu vou colocar no nosso grupo de estudo, certo? Certo. Entendidos? Ó, eu coloquei lá orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas como conteúdo da nossa prova. Orações subordinadas adjetivas, simples, restritivas e explicativas, nada fora do padrão, né? Que a Dani tá bem familiarizada. Cadê a Linara, gente? Mandei mensagem aqui pra ela entrar. Ah, sim. Sumiu. Não entendi, Rubens. A Lenara, sumiu. Droga, ninguém entende o que eu falo. Tá, eu entendi, meu amor, porque eu falei bem que assim o chat. Nicolas, eu não entendi. Repete para mim, por favor, o que você colocou, eu não entendi. Ó, eu trouxe para vocês hoje uma explicaçãozinha sobre o que é conjunção, se ela é conjunção integrante ou se é pronome relativo. Por que que eu vou falar sobre isso? Porque nas orações subordinadas, ele está sempre presente. E pode ocorrer alguma dúvida em relação à classificação. Lembrando que as classes gramaticais, elas são móveis. O que que isso quer dizer? Quando eu digo que as classes gramaticais são móveis. Pode ser trocada? Mudar? Podem ser trocadas, podem ser mudadas. Justamente isso. Quando eu falo em relação às classes gramaticais, uma palavra, em um determinado momento, pode pertencer a uma classe gramatical, dependendo do contexto que está inserido, e em um outro momento ela pode mudar de classe. Então, que é uma dessas palavras também, que podem mudar dependendo do contexto. Aqui, primeiro exemplo, é necessário que você venha ao meu encontro. Essa primeira oraçãozinha aqui, eu vou até diminuir aqui, porque eu vou querer ficar marcando. Dá para enxergar ainda, colocando um pouco menor, dá? Dá. Beleza. Nicolas, fala comigo no meu WhatsApp depois, tá bom? No privado lá. Então tá aqui, ó. É necessário que você venha ao meu encontro.
Lembram das orações subordinadas substantivas? Que ela tem várias outras classificações, subclassificações, em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou apositiva. Lembram disso, né? Sim. Beleza. Então, aqui tem assim, ó. É necessário que você venha ao meu encontro. Olha aqui a conjunçãozinha que tá aqui, ó. Vou marcar ela aqui com uma outra cor, azul. É necessário que você venha ao meu encontro. Temos aqui um período composto, sim ou não? Oração principal, é necessário. Oração subordinada, que você venha ao meu encontro. O qual se constitui de duas orações. Uma principal é necessário e a outra subordinada, que você venha ao meu encontro. Ao fazermos, atenção, ao fazermos aquela famosa pergunta aos verbos, temos aquela perguntinha, ó, o que é necessário? Porque tá bem aqui o verbo, não tá? Ó? O ezinho aqui é o verbo, não é isso? Uhum. Que verbo é esse? Ser. Ser, muito bem. É o verbo ser. O que é necessário? Que você venha ao meu encontro. É essa a resposta, não é? Sim, sim. O termo em destaque, portanto, funciona como sujeito do verbo em questão. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse risco aqui também. Ó, consigo, ó. O é, que é o verbo, essa aqui é a resposta em função disso, ó. Que você venha ao meu encontro. O termo em destaque, portanto, funciona como sujeito do verbo em questão, no caso, o verbo ser. Assim, por meio de tais indícios, constatamos que a segunda oração, essa daqui, se revela como oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque toda essa oração aqui, ó, essa segunda oração, serve como sujeito da oração principal. Entendidos? Entendidos. Ok, Dani. Lenara, você tá aí? Ok. Tá. Tudo bem, Lenara? Bota só o joinha pra mim, se tiver tudo ok. Ela falou que sim, professora. Ela tá falando com quem? Aonde? Ela acabou de falar isso, não escutou não. Ah, sim. Não tinha escutado, não. Menina? Tinha escutado, não, Dani. Então, sendo assim, a segunda oração, que é a subordinada, serve como substantivo da oração principal. Aí ele vai perguntar, e esse que? Como é que eu sei se esse que é conjunção ou se ele é um pronome relativo? Vamos lá. Passar aqui para o próximo. Deixa eu apagar, que continua o mesmo esqueminha. Para descobrir se se trata de uma conjunção integrante, esse que, é só analisar que antes dele não há um substantivo. Haja vista que necessário é a palavra que o antecede. Portanto, ele não faz o papel de substituto de nenhum termo. O que é que isso quer dizer? Liguem as câmeras quem puder ligar. Quem está comendo também. Professora, Peraí. Para descobrir se se trata de uma conjunção integrante, esse que, é só analisar que antes dele não há o substantivo. Olhem aqui para a frase. É necessário que. Necessário não é substantivo. Se não é substantivo, esse que não substitui o termo necessário. Aí aqui ele diz assim, ó. Portanto, ele não faz o papel de substituto de nenhum termo. Conclusão. Nesse caso, o que se classifica como conjunção integrante.
pois introduz uma oração subordinada substantiva. Portanto, ela é substantiva subjetiva. Aqui eu quero a atenção de vocês. Estão me ouvindo? Uhum. Eu vou abrir aqui para olhar para vocês e ver só os quadrinhos pretos. Só os quadrinhos. Pera aí. Não, tudo bem, ó. Se Eu você só vou ligar se os outros ligar. Só ligo se os outros ligar. Porque só fica liga com a se cara só. A Aninha ligou, eu vou ligar. e espera bem aí. Deixa eu olhar aqui bem direitinho para vocês. Por que esse condicionamento que eu só ligo se fulano ligar? Porque, né, é ruim ficar sozinho assim, ó, na câmera. E eu? Peraí. Pode ligar também, professor. Eu fico o tempo inteiro com a câmera ligada, só olhando para o quadrinho preto. E não tem problema. Mas é porque eu tenho vergonha da minha cara. Oh, meu Deus. Gente, que Eu bobagem. também sou, então ia ligar. Ó, eu sei que não é muito confortável essa história de expor, né? A imagem, eu também não gosto. Mas é necessário. Não é assim, mas nesse momento eu não escolhi. Eu nunca, na minha vida... Ai, Flor, quanto tempo, Lenara, tudo bem? Eu tenho um copo do Miranha, Nicolas. Tu não tem o copo do Miranha, eu tenho o copo do Miranha. Tu não tem o copo do Miranha. Ah, meu Otário. Deus. Então, vamos lá. Atenção. Aqui, Ah, tem o papel do Capitão América. eu estou fazendo a diferenciação entre a conjunção integrante e o pronome relativo. Ele vai ser conjunção integrante quando ele não se relacionar ao termo antecedente, porque esse termo antecedente não é um substantivo. Então, nessa oração, o que tem valor de conjunção integrante? Ele faz uma ponte de ligação entre a oração principal e a oração subordinada, mas não substitui o termo antecedente, certo? Ele é conjunção integrante, ó. Nesse caso, o que se classifica como uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva. Portanto, ela é subjetiva. Olhem aqui a atenção. Ele não faz referência ao termo antecedente. E o termo antecedente não é um substantivo, certo? Primeira regra para que ele seja uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Bem aqui na próxima. Professora. E tia, sexta-feira você quer que a gente entre na negócio que horas mesmo? Na quinta-feira, às 16 horas. Todos concordam? Professora. Acho que 4 horas Concordo. de uma fazer. Professor. O que foi, Nicolas? Peraí, não tô entendendo o que o Nicolas está falando. Diga. Quarta-feira tem uma coisa? Coloca no chat, não tô te entendendo. O teu áudio está todo falhado. Aí aqui, ó. Professora. Diga, meu amor. Desculpa. O Nicolas falou que você só fala falou com a Lenara e não fala com ele. Pois é. Preocupado. Meu amor, é porque assim, a Lenara, ela nunca ligou essa câmera. Nunca. Aí é só assim, porque eu fiquei surpresa de vê-la, mas eu falo com todos vocês, gente. Eu fico esperando. Na hora, a primeira coisa que eu vejo lá, quem vai entrando, bom dia, como vocês estão? Tá tudo bem? É eu que entro primeiro. Hoje não foi tu o primeiro, Nicolas, o primeiro foi a Dani. Hoje foi até estranhei, porque geralmente é você mesmo, mas foi a Dani. Depois da Dani, o Nicolas, depois do Nicolas, o Rubens, depois a Lenara. Não, você... Não. Deixa de cor. Foi diferente. Olha, deixa eu só aqui abrir um parêntese em relação a essa aula, para a gente não enrolar para não perder tempo. Esta pessoa Foi foi diferente. dizer para outros professores que eu chorei na aula. Gente, a língua não cabe na boca. Adivinha O quem? Nicolas? Foi. O Nicolas. Eu recebi Eu mensagens disse só pra tia depois. Aline. Eu disse só pra tia Aline. Eu recebi mensagens depois me perguntando Mas, tia o Aline. que tinha acontecido na aula. Eu disse, aí eu fui falar o que tinha acontecido. Eu digo, gente, ainda hoje eu não assimilei a informação, né? Até agora eu não, mas enfim, é a vida. Mas como eu não esperava uma informação como essa, eu realmente fiquei emocionada.
Eu sou uma pessoa que tem coração, gente, pelo amor de Deus, né? Não tinha como passar por uma situação dessa e não me sentir como eu me senti, tá? Principalmente porque eu sou mãe, porque eu tenho os meus alunos também, de certa forma, como filhos, que eu tento ajudar, que eu tento fazer a minha parte. E quando eu recebo a informação dessa, realmente me deixou abalada. A palavra é essa, abalada. Então, vamos lá. Na primeira, a gente já fez a referência em relação à conjunção integrante. Partamos para outro enunciado. Eu vou colocar um pouquinho maior para a gente acompanhar aqui. Professor, o Nicolas disse que vai entrar e sair, vai sair e entrar de novo, viu? Tá bom. Onde é que ele fala isso que eu não vejo, gente? É no grupo de vocês, é? Ele mandou para mim no privado. Ah, tá. Partamos para outro enunciado. Aqui é outro exemplo. As palavras que foram rispidamente proferidas causaram aborrecimentos. As palavras que foram rispidamente proferidas causaram aborrecimentos. Novamente, nos deparamos com um período composto, constituído por uma oração principal. As palavras causaram aborrecimentos. E uma oração Olha, aqui eu estou misturando os dois assuntos, tá? Tá bem aqui falando sobre oração subordinada adjetiva restritiva, sem presença de vírgula, certo, Dani? É. Novamente nos deparamos com um período composto constituído por uma oração principal. As palavras causaram aborrecimentos. E uma oração subordinada adjetiva restritiva, que foram rispidamente proferidas. Instiga-nos, né? Questiona, aparece a dúvida. O seguinte questionamento. Nesse caso, esse quezinho que está aqui, ó. Esse quezinho que está aqui. Dessa vez, será pronome relativo ou mais uma vez será uma conjunção integrante? O que vocês acham? Será uma conjunção integrante? Lembra da regra lá de conjunção integrante? Que ele vai fazer a ligação entre a oração principal e a oração subordinada e não pode fazer substituição em relação ao termo antecedente. E o termo antecedente é um substantivo. Olhem aqui para essa frase. Bem aqui, olhando logo. As palavras. A que classe gramatical pertence essa palavrinha aqui? Palavras? Primeiro, aqui é o quê? Ó? Esse azinho, as, é o quê? O que vai ser conjunção integrante? O que Lenara, não entendi. O que vai ser uma conjunção integrante? Vamos lá para a análise. Ele está questionando, na primeira frase a gente viu que ele era uma conjunção integrante. Por quê? Ele faz, eu estou com o rosto assim, quase enfiado todo aqui na câmera para ter a atenção de vocês. Professora, o Nicolas está perguntando se estão escutando ele. O quê? O Nicolas está perguntando se estão escutando ele. Ele não tô, não. Eu não estou entendendo, minha gente. O Nicolas está aqui. Mas ele está perguntando se está escutando ele. Não, estou escutando ele não. Nem eu. E ele também perguntou se dá para você colocar para o negócio lá do vídeo. A gente vai fazer para 5 horas. Porque 6 horas ele vai para o compromisso. É 4 horas da tarde. Dá certo às 4? Ele falou que era para colocar para 5. Na quinta-feira, às 17 horas. É isso? Tá. Tá bom. Eu vou falar com a professora Adriana ainda e eu passo a informação no grupo para vocês, tá bom? Beleza. Ó, Lenara, atenção todos vocês. No primeiro exemplo, deixa eu voltar aqui para ficar melhor para explicar, para visualizar. Calma aí.
Tá aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, ele está dizendo o seguinte. Olhem a oração como ela está. A oração principal e a oração subordinada. A oração principal é necessário. Aí eu faço a perguntinha para o verbo. O que é necessário? Qual é a resposta? Qual é a resposta? O que é necessário? Se você vier ao meu encontro. Que você venha ao meu encontro. Aí ele faz o questionamento se esse que é uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo. Aí ele diz o seguinte, observem qual é o termo antecedente. Qual é a palavra que antecede esse que? É um substantivo? Necessário. É um substantivo? É um substantivo? Não é um substantivo. Não é um substantivo. É o nome, né? Não. Olha aqui, ó. Aqui do lado eu nem tenho artigo, ó. Aqui eu tenho verbo. Necessário não é um substantivo. Se não é um substantivo, a função desse que aqui, ó. Isso é importante porque vai servir para todas as orações subordinadas que a gente for estudar. Tanto as substantivas, quanto as adjetivas, quanto as adverbiais que a gente ainda vai estudar. Por isso que eu voltei para esse assunto aqui para poder tirar essa dúvida em relação à conjunção integrante ou pronome relativo. Aí, atenção aqui, ó. Necessário não é um substantivo. Se não é um substantivo, a função desse quezinho aqui é integrar a oração subordinada à oração principal e não substituir nenhum termo da oração principal. Ele só iria substituir caso essa palavra antecedente, que é aqui necessário, fosse um substantivo. Portanto, aqui eu tenho esse que como conjunção integrante. Entenderam isso? Sim? Dani? Lenara? Nicolas? Aí agora a gente vai para a próxima. Para saber se na próxima eu também tenho uma conjunção integrante ou se eu tenho um pronome relativo. Espera aí. Tá aqui, ó. As palavras, agora vocês vão me dizer que classe gramatical pertence a essa palavrinha que tá aqui, ó. Não é um substantivo, não, gente? Palavras não é um substantivo? Sim ou não? Sim. Pronto. Sim. As palavras é um substantivo. Aqui eu tenho as palavras causaram aborrecimentos. Essa é a minha oração principal. O que faz referência ao termo antecedente. Quais foram as palavras? Perguntem aí, quais foram as palavras? Sobre o que é que eles falaram? As palavras que foram rispidamente proferidas causaram aborrecimento. Novamente, nos deparamos com um período composto constituído por uma oração principal. As palavras causaram aborrecimentos e uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ó. Essa aqui, bem bonitinho que eu tô fazendo aqui, ó. É a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Tem presença de vírgula? Não. Não. Então, se eu não tenho, ela é restritiva. Se eu tivesse, ela seria o quê? Explicativo. Explicativa. Perfeito. Então, aqui, ó. Instiga-nos seguinte questionamento. Esse quezinho que tá aqui, ó, que eu já risquei um monte de vezes. Esse quezinho é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante? Pronome Pronome relativo. relativo.
Pronome relativo. Por quê? Vamos lá as explicações no próximo slide. Deixa eu apagar aqui. É simples. Basta analisar que antes dele há um substantivo, no caso, as palavras, e que ele faz a função de substituí-lo. Assim, de modo a tornar ainda mais prática nossa discussão, o pronome que pode perfeitamente ser substituído por as quais, ou seja, olha aqui, ó, eu tirei o quezinho, ó, e substituí por esta daqui, por essa expressão. As palavras as quais foram rispidamente proferidas causaram aborrecimentos. Portanto, nesta oração, eu tenho um pronome relativo. Perceberam a diferença? Joia? Joia. Tudo certinho? Professor, Diga. professora, volte lá naquele último slide. Ah, mas esse vídeo vai estar no YouTube, né? Vai, mas se você quiser eu volto, não tem problema nenhum, não. Ah, pois volte, por favor. Qual deles? Peraí. Volte só um. Esse? Isso. Pronto. O que você... Não, só queria tirar a foto. Ah, sim. Vai estar assim, mas aí se você quiser... Então, assim, ó. Vai cair na prova. E aqui eu quero abrir um parêntese em relação à minha fala agora. Quando eu falei para vocês, eu sempre disse a vocês, nunca disse o contrário, que essa parte de orações subordinadas substantivas, ela é bem complicadinha. Por quê? Porque eu preciso fazer a retomada de conhecimentos anteriores. Quais são esses conhecimentos? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um complemento nominal? Sujeito vocês já sabem, né? O aposto também já foi explicado, que é apositivo. Mas quando eu falo de complemento, objeto direto, objeto indireto, eu vou em busca de conhecimentos que vocês têm que ter desde... Tá bom, Nicolas. Desde, por exemplo, sexto ano que vocês já começam a ver isso. Como vocês vão esquecendo, aí quando chega nessa fase de orações subordinadas, coordenadas, começam as dificuldades. Aí o que foi que eu fiz na prova? Optei por não colocar a classificação, as subclassificações e cobrar de vocês. Mas, nessa prova, eu vou colocar novamente essas questões falando sobre orações subordinadas substantivas e vocês vão ter que fazer a classificação dessas orações. Certo? As adjetivas também, mas ela é mais simplificada, não tem tanta dificuldade em relação a essa. Quando for na próxima prova, que é a nossa prova lá a final, né? Aí nosso próximo conteúdo é que a gente vai trabalhar as orações subordinadas adverbiais. E elas também têm muitas classificações diferenciadas, por conta dos advérbios mesmo, de cada circunstância que a gente vai utilizá-los. Pronto. Aqui eu fiz o que eu queria falar sobre a conjunção integrante ou pronome relativo. Deixa eu ligar aqui meu computador que ele está descarregando. Vamos lá, a nossa... Deixa eu tirar daqui. Tudo bem em relação a esse daqui, gente? Sim. Vocês anotaram? Colocaram aí alguma observação? Tirei print. Muito bem. Eu tirei print também. Deixa eu abrir aqui o outro. Então, aqui, ó. Orações subordinadas substantivas. Já vimos lá a função da conjunção integrante e a gente volta para as orações subordinadas substantivas. Na aula que a gente vai marcar na quinta-feira, eu já vou trabalhar com vocês o restante dessas orações subordinadas e lembrar as adjetivas, que é o que basicamente vai cair na prova, tá? Orações subordinadas substantivas são aquelas que possuem papel de substantivo.
e podem exercer as funções sintáticas de sujeito, quando ela for subjetiva, predicativa, quando ela for predicado, complemento nominal é a completiva nominal, objeto direto, objetiva direta, objeto indireto, objetiva indireta e apositiva, quando ela for aposto. Aqui a gente só colocou todos os termos que a gente vai precisar lembrar para depois ir para a classificação propriamente dita. Segundo a função que exerce no enunciado, as orações subordinadas substantivas podem apresentar-se de duas formas, desenvolvidas ou reduzidas. A presença da conjunção integrante ou não. Geralmente, as orações subordinadas desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Sim. 2. A. Portanto, acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. As orações reduzidas, por sua vez, não apresentam uma conjunção integrante e surge com o verbo estará no infinitivo. O infinitivo, o que é o infinitivo, gente? Lembram? Qual é a terminação? R, R e R. Muito bem. Particípio. Qual é a terminação do particípio? Ido e ado, que eu tinha falado. Muito bem. Ido e ado. E também tem o... Ó, porque eu digo assim, partido, comido, feito, tá? E o gerúndio? Entendeu? Como é que fica a pronúncia? Entendeu? Entendeu? Comendo, fazendo, dizendo, certo? Dessa maneira, porque aí quando a gente fala com essa vozinha enjoada, a gente vai sempre lembrar. Vou estar transferindo, fazendo, repassando, aí você não esquece mais. Dessa maneira, as orações subordinadas desenvolvidas são classificadas em, primeiro, subjetiva. Exerce valor de sujeito da oração principal. Olhem aqui esta palavrinha, a gente acabou de ver no primeiro exemplo. É fundamental. É fundamental o quê? O que é fundamental? Que você chegue antes da reunião. Que você chegue antes da reunião. Aqui, esse quezinho é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Pronome relativo. Porque aqui é substantivo. Essa palavra aqui, ó, É a conjunção integrante. Ela é uma conjunção integrante. Por quê? Porque se eu colocar assim, ó, olhem lá no pronome relativo. Ele será pronome relativo se eu puder tirar esse que e, por exemplo, colocar o qual. Substitui o que pelo qual na frase? Dani. É fundamental qual você chega. Tem sentido? Não. Se não tem sentido, eu tenho uma conjunção integrante. Porque ele vai ligar a oração subordinada à oração principal. E o termo antecedente aqui, ó, fundamental, não é um substantivo. Certo? Uhum. Então, a oração subordinada, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Se eu tenho essa oração subordinada, tendo como função sujeito da oração principal, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? Entendidos? Uhum. Deixa eu apagar aqui esse monte de risco. Aí eu tenho predicativa. Exerce valor de predicativo do sujeito. Ou seja,
aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Nosso desejo é. Qual é o nosso desejo? Que ela E ela vence vence o campeonato. campeonato. Pronto. Ela vence o campeonato. E aqui, ela é conjunção integrante ou ela é um pronome relativo? É um nome relativo. Substitui. Pelo qual, pela qual, pelos quais. Nosso desejo é qual ela vence o campeonato. E aí, eu tenho conjunção não tem integrante ou sentido. pronome relativo? Pronome relativo. Substitui. É conjunção integrante. Conjunção integrante. Pronto. Toda vez que vocês tiverem essa dúvida, primeira coisa, o termo antecedente Cadê o aqui, ó. O termo antecedente é o verbo. Estão vendo aqui? É você. Se o termo antecedente é um verbo e não é um substantivo, então eu já sei que eu tenho conjunção integrante. Tá bom? Mas eu não escutei, não. Travou na hora. Ó. Tarsu? O que ele fala, quando eu estou falando aqui de conjunção integrante, ele diz o seguinte: eu sei que é conjunção integrante. Primeiro, quando eu não consigo fazer a substituição pelo qual, as quais, os quais, e também quando eu olho para o termo antecedente da oração, ó, o que está aqui, não tá? Olha o que eu estou riscando aqui, ó. O que está bem aqui. O termo antecedente é a palavra fundamental, e fundamental não é substantivo. Eu só vou poder fazer essa substituição que eu estou falando aqui em relação à palavra, aos termos, aos quais, os quais, se esse termo antecedente for um substantivo. Então, se não é, e eu não consigo substituir esse que pelo qual, pelas quais, então eu tenho uma conjunção integrante. Nesse caso aqui, eu pergunto para vocês, eu tenho conjunção integrante ou eu tenho pronome relativo? Qual é o termo que antecede a palavrinha que? Na segunda oração. É o quê? Ué. Um verbo. Também não é um substantivo. Eu consigo substituir esse quezinho pelo qual, pela qual. Consigo? Não. Se eu não consigo, então eu também continuo tendo uma conjunção integrante. Estão entendendo? Sim. Estão acompanhando? Sim. Beleza. Fiquem atentos, fiquem atentos. Vou apagar aqui e passar para a próxima. Se decorar aí, tá lascado. Decorar não, aprender, porque eu vou ficar cobrando isso aí o resto da vida de vocês. Estarei nos sonhos. Aprender mesmo. Estarei nos sonhos de vocês. Não é pesadelo, não, é sonhos. Nos sonhos eu vou aparecer lá perguntando essas coisas para vocês. Ave Maria. Eu não sonho de noite. Ainda bem. Que história... Dani, que comentário foi esse, Dani? Veja, Oh, eu não sonho de Meus noite. sonhos já são doidos. Aí do nada eu estiver sonhando com um dinossauro, aparece você em cima do dinossauro. Meu Deus, tá me colocando no mesmo sonho com o dinossauro. Você comida por ele, misericórdia. Completiva nominal. Gente, Oi. ainda bem que eu nem sonho de noite. Acho que talvez tu não lembre, mas tu deve sonhar. Não, sonho não. Ó, Todo mundo sonha. a gente tá faltando só um minutinho. Revejam esses conteúdos, tá? Eu coloquei lá as páginas no roteiro de vocês. E eu vou só confirmar com a professora Adriana e eu coloco lá no grupo o link, tá? Qualquer coisa que ela me der como resposta, eu entro em contato com vocês através do grupo. Tá bom? Tá bom. Nosso conteúdo é basicamente esse, tá? Peraí, não tira não, deixa eu tirar foto disso aí. Não, não vou tirar não, mas vai já apagar. Tem menos de um minuto já. Pronto. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Vai já desligar.